capítulo 2 e no verso 15. Enquanto vocês procuram, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nesta noite, adorando, magnificando e glorificando o nome do Senhor. Também quero pedir aos amados irmãos que estejam atentos, pois nós estamos hoje glorificando e exaltando o Senhor, comemorando o culto, exclusivamente o Dia das Mães, não é? E eu quero parabenizar todas as mamães que estão conosco aqui e as que estão nos vendo nas redes sociais, estão participando deste culto. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Leamos então a palavra de Deus, 1 Timóteo, capítulo 2 e verso 15, apenas um versículo, que nos diz assim: todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação, com bom senso. Amém? Feche vossos olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado por tua palavra, te agradecemos, que as bênçãos do Senhor sejam sobre nós e que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas. Deus, nos dê agilidade de pensamento, fala ao nosso coração. Quero te pedir, Pai, que o Senhor derrame sobre nós a tua preciosa graça, em nome de Jesus, pelo poder e autoridade no teu sangue. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero falar nessa noite sobre exatamente a dádiva de ser mãe. O quão é importante, nós, homens, não temos a noção o quanto isto é de suma importância para as mulheres. Fora isso, eu queria lembrar os irmãos que nesse capítulo, nesse versículo em que nós lemos, bem rápido, Paulo aqui ele vai trazer, na verdade, além de vários temas, ele vai trazer-nos alguns aconselhamentos que ele dá. Depois de escrever para as igrejas, ele vai escrever agora diretamente para os seus filhos na fé. E Timóteo era um dos seus filhos na fé. Sendo assim, então, ele vai alertar Timóteo a alertar posteriormente os seus ouvintes a serem assíduos na oração. E ele apresenta também a importância, e é apresentado, na verdade, diversas razões para isso vir a acontecer. Ele fala sobre os trajes da mulher. Se você ler o texto todo, apenas nós lemos um versículo, ele vai falar dos trajes da mulher, mas o que ele aborda com ênfase e peculiaridade é exatamente da sujeição delas como a motivação para tal ação, bem como a oração, o propósito com Deus, uma vida de obediência e, além disso, uma promessa dada para o encorajamento delas por darem à luz. Eu queria que as mulheres que estão aqui hoje dissessem assim: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu o dom de gerar filhos. Amém? É maravilhoso quando nós pensamos desse jeito. E há uma grande importância do porquê Deus assim o fez. Partindo de um princípio glorioso, nós percebemos o tanto quanto é importante as mulheres aproveitarem essa dádiva, esse propósito de Deus, essa forma de agir
E é exatamente baseado nessas respectivas doutrinas bibliológicas é que eu quero pregar hoje e falar exclusivamente para as mães. E também falar para as jovens. Haja vista que posteriormente as mesmas, dentro de um princípio bíblico, casarão e vão constituir família, vão gerar filho, e Deus vai fazendo coisas grandes e maravilhosas nas nossas vidas. Eu queria que também os homens que estão aqui se colocassem de pé, por favor. Coloque-se de pé, todos os homens. Eu já estou de pé. Talvez sua esposa não esteja aqui, mas não tem problema. Direciona uma pessoa, uma mulher, tá? Aí mesmo onde você está, tá? Diga para ela assim, olha, meus sinceros parabéns. Diga para ela. Talvez você não fez isso, né, na saída, na entrada. Pode falar aí, irmãos, para 2 ou 3 mulheres, meus sinceros parabéns. Diga para ela, sem vocês, nós não existiríamos. Os irmãos concordam comigo? Concordam comigo, os irmãos, amém? Então dê uma salva de palmas para Jesus aí. É muito importante quando nós entendemos esse propósito e nós honramos as mulheres como elas devam ser honradas. Até porque eu estou vendo que nos últimos dias Deus tem usado muitas mulheres para poder abençoar a nossa nação. Aos que não sabem, algumas pessoas estão assustadas. Eu quero falar sobre isso hoje. Tá? Algumas pessoas estão assustadas em ver algumas mulheres ocupando alguns cargos, né, de grandes relevâncias, mulheres executivas poderosas, com agilidade de pensamento, que ocupam espaço nos órgãos públicos. E há poucos dias, um ativista tentando confrontar o presidente da República e dizendo que ele não gostava de mulher, que ele maltratava a mulher, e aí ele disse o seguinte, por incrível que pareça, eu tenho tanto respeito pelas mulheres que o piloto principal da minha aeronave, que é a aeronave da Presidência da República, é uma mulher. Eu pensei que você ia dar um glória mais forte. Eu estou achando que os homens estão com inveja das mulheres hoje. Nós temos ministras. Irmãos, é de encabular você ver uma mulher pilotando uma aeronave. Às vezes, quando eu tenho tempo, eu paro para ver, para observar, sabe? Eu fico vendo as mulheres pilotando. Irmãos, é coisa magnífica. Um tempo atrás, eu fiz uma viagem com o Luiz Lessa, ele pilotando lá para o Piauí, e ele pilotando, eu fiquei assim, maravilhado, por saber que eu tenho um filho espiritual na minha igreja que é piloto de avião. E aí, quando eu comecei a ver as mulheres pilotando, eu fiquei pensando que eu não sabia era nada. Deus está levantando as mulheres nos últimos dias para dar um show de bola nos homens. E eu não sei o que Deus vai fazer mais daqui para frente. Porque o que Ele já fez para a vida das mulheres, não precisa exigir mais nada. Porque elas verdadeiramente fazem a diferença em nossas vidas e em todos os lugares desse mundo. Não bastando, a vice-presidente norte-americana dos Estados Unidos hoje é uma mulher. Você pode dar um glória a Deus aí? Independente de partido, independente de qualquer coisa, as mulheres estão despontando. Por quê? Porque Deus sempre teve um propósito e sempre terá um propósito com as mulheres. E eu posso garantir a vocês que nos tempos bíblicos, muitas mulheres fizeram a diferença também. Fizeram a diferença também. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão só dizer o seguinte, olha, foi a mulher, tá bom assim? Eu queria que vocês participassem dessa mensagem comigo hoje. A Bíblia diz que Jesus, ele estava diante de uma multidão.
havia várias pessoas que tocavam Jesus, várias pessoas que pegavam em Jesus, corria uma correria louca. De repente, Jesus parou a multidão e disse: alguém me tocou. E um dos discípulos, ousadamente, perguntou: mas como que alguém te tocou? Olha quantas pessoas estão aqui empurrando a gente de um lado e de outro. Eu, por incrível que pareça, desde que entrei na cidade, centenas de pessoas me tocou, Jesus. Imagina o Senhor. Ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Quem que tocou em Jesus? Todos que tocarem em Jesus, nada saiu, apenas receberam cura. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, além de ser curada, ela toca em Jesus e ela faz com que Jesus tenha uma perceptividade diferenciada. E ele sente que a virtude saiu dele para aquela mulher. E a Bíblia e a história diz que não foi apenas cura, foi também uma unção diferenciada que foi transferido àquela mulher. Sabe o que eu quero dizer às mulheres que estão aqui nesta noite? Que Deus não quer só curar o seu coração, que Ele não quer só tocar nas suas feridas, que Ele não quer apenas só resolver os seus problemas, Ele quer também transferir a unção que Ele tem e que Ele pode dar para você. Será que você pode levantar as mãos e receber essa unção? De mim saiu virtude. A Bíblia diz que Jesus chegou na casa de Simão Pedro e havia um jantar ali. E a história diz que Jesus reclinou-se à mesa. De repente, alguém invade o jantar, sem ser convidado. E a história diz que o jantar ficou assim meio que confuso. Muitos não entenderam e de repente alguém pega e derrama sobre Jesus o óleo de alabastro, muito precioso, e unge Jesus e lambuza ele de uma maneira diferenciada. Jesus ali se deliciando, só ele estava entendendo aquele propósito, porque posteriormente Jesus estava então sendo preparado para ser levado ao Calvário, para ser morto. E a história diz que de repente alguns ficaram ali questionando quanto estava sendo gasto, e a história diz que Jesus bate de frente e diz: olha, por que vocês estão perturbando essa mulher? O que ela fez, na verdade, foi algo de muito valor. E o que ela está fazendo vai ser lembrado por muito, mas muito tempo. Há muitas mulheres aqui questionando os seus feitos, talvez os seus desabores, mas eu quero te dizer que o bem que você faz está sendo lembrado pelo Senhor e Salvador Jesus. Queridos, vejam bem, uma outra coisa importante a perceber nesse texto é que a mulher, ela sempre fará a diferença em nossas vidas, não só na sociedade, como eu havia dito anteriormente. Observe bem, queridos, Deus, Ele está nos últimos dias selecionando pessoas para fazerem a diferença. A vida toda, pelo menos vou falar de nossas igrejas, a Assembleia de Deus sempre teve pessoas dispostas para a oração. E culto de oração sempre foi uma prioridade nas Assembleias de Deus. Quantos podem dizer amém? E sempre quem esteve na frente foram as mulheres. Por incrível que pareça, em dia de oração nessa igreja, eu conto aqui a quantidade de homens que tem. A maior quantidade são as pessoas mais corajosas no embate espiritual, em cobertura espiritual na vida de obreiros, pessoas que pagam o preço, são exatamente a mulher que me ganhou para Jesus, irmã Laudimar, hoje, pastora Laudimar, era uma mulher que tinha tanta unção de Deus, que ela não temia nada, e até hoje não teme. Ela entra em boca de fumo, ela entra em tudo quanto é lugar,
e ela clama, e eu vi, a maior experiência que eu tive foi um demônio possuindo um homem, e o homem ia agarrar ela, e quando ia esganar ela, ela deu um grito, ela deu um berra, como diz os pentecostais, ela disse: o sangue de Jesus tem poder. E o Satanás desmontou na hora, e eu vi aquele cara caindo, eu fiquei admirado com aquele negócio, eu falei: rapaz, esse negócio é muito forte, e ela é pequenininha, e tem uma autoridade gloriosa, poderosa, sabe? As mulheres estão sendo levantadas nos últimos dias para fazerem a diferença, no esporte, no lazer, na cultura, e no campo do Espírito, porque Deus vai começar a usar as mulheres com poder e glória nos últimos tempos. Você pode levantar as suas mãos e exaltar o Senhor? Não, levante suas mãos, porque eu quero ver você glorificando a Deus e exaltando por causa dessas mulheres. Levante as mãos e adore ao Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Você pode sentir a presença de Deus neste lugar? Você pode sentir a presença de Deus neste lugar? Deixa eu te dizer, eu estou aqui hoje, e eu posso dizer que sou um milagre, pelo intermédio exatamente de uma mulher incansavelmente que orou por mim. A minha mãe, ela ia para a consagração, ela ia para os trabalhos de oração de manhã, ela buscava Deus em todos os momentos da sua vida, até que um dia, enquanto muitas pessoas já não acreditavam mais no que Deus poderia fazer em minha vida, Deus usou um profeta e disse para ela assim: olha, mulher, aquele que é considerado como a ovelha negra da família, eu vou transformar com poder e glória. Eu estou visitando ele agora, e eu vou trazê-lo salvo, cheio da graça, e vou levantar com poder e com o dom da palavra para pregar a minha palavra em muitos lugares desse mundo. E o que Deus falou com a minha mãe, e marcou a data. Deus falou, quanto tempo? Em 15 dias, em 15 dias eu estou trazendo ele transformado e liberto pelo poder do sangue de Jesus. Muitas pessoas já não acreditavam mais. E o que eu tenho a te dizer, sabe o quê? É que 15 dias depois, eu estava adentrando dentro da casa da minha mãe. E quando eu cheguei na porta da casa dela, ela estava como algumas mulheres aqui nessa noite estão, aleluia, em oração, pedindo a Deus por um milagre. E ela estava no tapete chorando, e eu entrei, e ela chorando, e eu perguntei para ela por que ela estava chorando. E ela disse: estou chorando para Deus libertar o seu coração. E eu disse: então pode parar de chorar por essa causa. A paz do Senhor, Deus alcançou a minha alma, e eu não vou largá-lo nunca mais. Pode aplaudir mais forte, porque tem milagres que são inesquecíveis. Minha mãe foi para o trono da glória. Deus fez uma promessa para ela, que todos os seus filhos, a sua posteridade, seria transformado pelo poder da palavra. Minha mãe dorme hoje no Senhor. Todos os seus filhos estão libertos, são casados na presença de Deus. O que não prega, toca, e o que não toca, expulsa demônio, e o que não expulsa demônio, ora. Então eu quero profetizar em sua vida a partir de hoje. Não quero delongar aqui, mas eu quero dizer que você, mãe que está orando, Deus vai fazer um milagre a favor da sua vida e de sua família. Você pode levantar as mãos e adorar ao Senhor? Levante suas mãos por alguns minutos, se é que Ele merece. Levante suas mãos e adora Ele. Você pode sentir a presença dEle neste momento? Eu vou deixar você glorificar, porque no momento da glorificação é que vem o milagre, aleluia. Então sinta a presença dEle neste momento. Sinta a presença dEle neste momento. Sinta a presença dEle neste momento. Eu estou vendo milagre acontecendo em sua vida. Eu quero fazer com que esse culto aqui seja um culto diferente hoje. Será que você pode adorar o Senhor? Aleluia. 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 Oh, glória. Oh, aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo aqui vai instruir Timóteo a instruir as mulheres que passassem pelo seu ministério.
Mas como é que nós consideramos isso aqui? O que nós tiramos de importante disso aqui? É que mãe é a expressão do amor de Deus. Quantos podem dizer amém? Ser mãe, na verdade, é uma dádiva de Deus. Ser mãe é receber de Deus uma sublime graça que não é dada a ninguém mais a não ser a mãe. A mãe, ela tem o poder de gerar a posteridade, de dar continuidade à raça humana. A mãe, ser mãe, é receber um singelo dom, pois não existe outra forma de gerar o homem a não ser do ventre de uma mulher. É bom que muitos segmentos saibam disso. Deixa eu falar uma coisa para você sentir a graça de Deus aí agora. Quando Satanás foi expulso dos céus por causa de sua rebeldia, ele caiu e não tinha onde entrar. Ele entrou na droga, na cocaína, não é? No álcool, na promiscuidade. E todas as pessoas, de todas as raças, de todas as idades e classes sociais, que ele pôde contaminar, ele contaminou. Mas a Bíblia diz que Jesus não, ele veio, adentrou no ventre de uma mulher, nasceu, cresceu, foi perseguido, morreu e ao terceiro dia ressuscitou para a honra e glória de Deus Pai. Deus está ressuscitando sonhos aqui nesta noite. Deus está ressuscitando graça no coração de muitas pessoas aqui hoje. Ser mãe é ser diferente. Ser mãe é receber um perpétuo dom que ninguém pode tirar. Ela concebe o ser que nasce para ser eterno e nunca morrerá. Até porque quem é salvo não morre. Repita comigo: quem é salvo não morre. Vive para a eternidade. Aleluias. Dizem que cada criança que nasce é um telegrama de Deus anunciando que ainda ama o homem. Se você porventura pensa que você saiu dos scripts de Deus, dos propósitos de Deus, eu estou aqui para reafirmar que Deus ainda te ama, porque enquanto algumas pessoas tentam nos matar, Deus está usando o ventre da mulher para gerar muitos seres humanos que vão o adorar no trono da glória. Será que você pode glorificar a Deus e exaltar a Ele? Por 289 vezes a palavra mãe ou mães aparece na Bíblia. Lendo-as, notamos que o principal é exatamente a expressão mãe. E tudo isso denota que o principal é fazer com que todas as pessoas compreendam que não só na Bíblia, quando nos dias de hoje, a mãe sempre fará a diferença no lar, nas ruas ou em qualquer lugar que tiver. Porque mãe sempre fará a diferença. Em Êxodo 20, verso 12, há um texto muito importante que nós devamos sempre passar por ele. Isso está exatamente no dia que Deus determinou a lei mosaica. Nos diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, o teu Deus,
te dar. Junto com os pais, é repetido várias vezes no Antigo Testamento. Elas devem ser honradas por serem a mãe. Quem está aqui hoje que não tem mais a sua mãe, levante a mão. São muitas pessoas. Eu vi alguns cartazes. Eu vi alguns cartazes hoje, algumas pessoas escrevendo: que saudade da minha mãe. Sabe, quando eu penso nisso, eu penso que a gente podia fazer muito mais pelas nossas mães. Mas não adianta chorar o leite derramado. Vai ficar sempre para a memória. Percebe-se que a gente esquece de muitas pessoas, mas a gente não consegue esquecer de mãe. Em momento nenhum, não só no dia da mãe. Em momento nenhum a gente consegue esquecer da mãe. A todo momento a minha mãe está na minha memória. A algum momento eu lembro dela em alguma coisa. Um dos momentos que eu mais lembro da minha mãe é exatamente quando a gente está cantando os hinos da harpa cristã. Quantas vezes eu acordei e fui dormir nas madrugadas com a minha mãe orando e cantando o hino da harpa cristã. Eu queria aconselhar as pessoas que ainda têm mãe: faça todo o esforço possível para que você possa, filho, honrar a sua mãe. Faça todos os esforços possíveis para você poder honrar a sua mãe. Eu vi uma história esses dias que quem contou foi o pastor Lucinho. Eu não sei se vocês viram. Um jogador de futebol preparou o sepultamento da sua mãe. E os seus amigos, lógico, do futebol estavam nesse sepultamento. E segundo o que foi ventilado, que foi o sepultamento mais barato que já existiu na face da terra. Não tinha coroa, não tinha muitas flores, era um caixão daqueles mais baratos que vocês possam imaginar. Então, uns 3 ou 4 dos seus amigos, não vou dizer o nome, muito famoso, chamou ele e falou assim: pô, cara, você não tem vergonha? A sua mãe, cara? Poxa, você fazer um velório nesse nível? E aí ele começou a contar a história. Meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. Sabe por que eu resolvi fazer um velório muito barato para minha mãe? É barato mesmo. Porque tudo que eu pude fazer por ela em vida, eu fiz. A minha mãe, ela recebia por mês 50 mil reais que eu dava a ela de mesada. A minha mãe andava no melhor carro que você possa imaginar. Não adianta querer dar flores e nem querer comprar uma urna muito cara no dia que está enterrando. Faça enquanto estiver vida. Os 4 jogadores ficaram com a cara desse tamanho, com muita vergonha. Olha aí para o seu irmão e diga: está entendendo isso, irmão? Nós temos que fazer. A gente fala de mãe, mas é para todas as pessoas. Não adianta fazer nada depois de morto. Morto não sente nada, irmão. Inclusive, quando um crente, parente da gente, morre, que é salvo, ele está num lugar tão bom, não está nem olhando a benfeitoria que você está fazendo após a morte. Então faça em vida tudo o que você tiver que fazer. Se você tiver que honrar, honra em vida. Se você tiver que amar, ama em vida. Se você tiver que dar flores, dê em vida. Inclusive, quero fazer um pedido aqui. O dia que eu morrer, eu peço que essa igreja não me dê flores. Porque para onde eu vou,
é muito melhor do que as flores. Não precisa comprar caixão muito caro, porque caixão vai ser deteriorado como o corpo. O que importa é em vida. Se você tiver que respeitar, respeita em vida. Se tiver que amar, ama em vida. Se você tiver que fazer alguma coisa, faça em vida. Porque a Bíblia diz que quando nós fazemos, Deus nos faz, Ele se encarrega na mesma proporção. Eu costumo dizer que quando a gente trabalha para estabelecer o reino de Deus na terra, Deus trabalha para estabelecer o nosso reino em qualquer lugar. Se você tiver que amar o seu irmão, ama agora em vida. Não adianta nós perdermos a oportunidade de amar agora em um culto como esse, pedir perdão em um culto como esse, dizer o quanto a pessoa é importante, para depois tentar fazer todas as fantasias em um velório. Velório é lugar, principalmente de crente, de fazer festa. É por isso que eu gosto do sepultamento dos japoneses, porque os japoneses choram quando nasce e dá risada quando morre. Isso deve ser exatamente para os salvos. Levante a mão e adore ao Senhor. Levante suas mãos, diga para alguém aí, ó, faça agora o que você puder fazer. Faça com o que você tem de melhor, porque se Deus está te dando a oportunidade de fazer, faça-o em vida. Ei, eu chamo os filhos que têm seus pais, honra os pais agora. Diga para eles o quanto você ama, o quanto eles são importantes. Alegra-te com a graça do Senhor, porque Ele é fiel. Tem que ser em vida. Eu me lembro da história que eu li um tempo atrás, chocante, de uma mãe que foi lançada pelos seus filhos, por um filho apenas que tinha, em um asilo. E ela fez uma lista e pediu tudo que ela desejava ter naquele asilo. Ela pediu ar-condicionado, ela pediu cama boa, ela pediu cobertores confortáveis e quentinhos. Ele foi visitar ela depois de muito tempo que ela estava lá. Ele, de maneira muito ignorante, perguntou para ela, para que ar-condicionado? E ela disse, porque quando eu estou aqui, filho, durante o dia eu sinto muito calor. Para que cobertor? A senhora está no final da vida? É porque eu sinto muito frio quando é à noite. Então, falou, mas a senhora está no final da vida, para que comprar essas coisas para aqui? E ela respondeu, filho, eu sei que eu estou no final da vida, e que talvez, se você mandar instalar essas coisas e trazer esses benefícios para aqui, eu não vou ter tempo nem de usufruir. Mas eu estou preocupado, filho, com você. Eu espero que quando tiver tudo isso aqui, você seja muito bem recebido aqui, quando seus filhos também te mandarem para cá. Mãe é uma coisa admirável. Mesmo sendo maltratada, ela está pensando nos filhos. Filhos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu me lembro muitas das vezes quando eu via minha mãe comer sem carne para dar para a gente e para as visitas. Eu me lembro muitas das vezes quando eu chegava de madrugada e minha mãe estava acordada, orando por mim. Você sabia que, independente do credo religioso da sua mãe, o fato de você estar salvo aqui hoje foi exatamente a oração dessa mãe, a busca dela. Essa mensagem aqui parece ser uma mensagem muito simples, nada catedrática. E eu quero pregar desse jeito mesmo, com simplicidade. Mas eu quero falar todas as verdades que nós devamos falar nos últimos tempos.
Mãe, ela tem a visão dos céus, com os pés na terra e com as mãos nos seus filhos, porque ela não abre mão daquilo que foi gerado do seu ventre. Quer saber quem é a mãe? Quer saber qual o relacionamento da mãe para com Deus? Quando Deus quis fazer uma analogia do amor dele por Israel, lá em Isaías capítulo 49, ele diz: porventura, é a pergunta que ele faz, porventura, assim como uma mãe não esquece do ventre que gerou, eu porventura esquecerei de vocês. Deus usa o ventre da mãe. Vocês que estão aqui, vocês só existem não só porque vocês foram gerados, mas vocês também foram salvos, provavelmente, por causa do clamor incessante de sua mãe. Quantos podem agradecer por sua mãe? Levante a mão e adore a Ele. Sintam a presença de Deus. O Luiz Lessa, eu não sei se ele sabe disso. Antes de eu conhecer o Luiz Lessa, depois eu fiquei sabendo dessa história. A mãe do Luiz Lessa era uma mulher que orava muito. Eu quero contar isso aqui porque eu estou vendo ele ali. E eu me lembro de uma história da mãe do Luiz Lessa, não sei nem se ele sabe disso, porque me contaram isso lá em Governador Valadares, que ela ia passando na frente de uma igreja que estava em construção, e o filho, um dos filhos dela, mandou dos Estados Unidos uma oferta para ela, uma oferta, uma ajuda, que dava para ela fazer muitas coisas. Quando ela parou na frente daquela igreja, ela olhou aquela construção, entrou naquela construção, e o pastor estava dentro da igreja com a obra parada, sem saber o que fazer. E a história de uma pessoa muito séria que me contou isso. Ela perguntou para o pastor: por que a obra está parada? E o pastor disse: por falta de recursos. E ela disse: pode dar continuidade na obra, porque essa madrugada eu fiz um propósito com Deus, que eu vou ajudar a construir o restante desta obra. E o que eu pedi a Deus, que nunca mais falte dinheiro para os meus filhos. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Deus, Ele atende o clamor de uma mãe. A minha mãe, ela ia para a igreja Deus e Amor. Ela, quando tirava uma oferta, ela dava oferta para mim, dava oferta para o meu irmão William, dava oferta para o Zé Carlos, que é o mais novo, dava oferta para todos os filhos. E ela dizia: eu estou dando a oferta, e estou dando dízimo para meus filhos, porque eu tenho certeza que Deus não vai desampará-los. Será que você pode levantar as mãos e adorá-lo? Deus está recompensando a você o que sua mãe fez anteriormente. Então faça nesta noite, a partir de hoje, então, o que você quer que os seus filhos sejam no futuro. Eu conheço um pouco essa família, e eu tenho visto o quanto Deus tem abençoado-os. Quando uma mãe se dobra diante de Deus, Deus não resiste, Ele atende todos os pedidos. Aleluia! Eu lembro de um menino, filho de um pastor amigo meu. Ele disse: pastor, eu não tenho coragem de fazer nada errado fora da minha mãe. Por quê? Porque quando ela dobra o joelho e ora, Deus revela. E Deus revela mesmo, porque mãe tem intimidade diferenciada com o pai. Uma mãe, quando ora, ela sabe muito bem o que Deus vai fazer. Inclusive, ser mãe é o seguinte: ela percebe que quando nasce, quando ela é mãe de um menino, ela percebe que está, na verdade, nascendo um príncipe guerreiro que vai ser vitorioso. Mas quando ela gera uma menina, ela sabe que é mais uma guerreira que vai
com certeza, confrontar o campo do Espírito e ser vitoriosa na obra do Senhor. Quantos creem nisso? Você foi gerado para isso. Levante suas mãos e adore a Ele, receba a presença dEle, glorifique ao Senhor. Mãe é um termo usado para designar um coração capaz de amor, cheio de ternura, infinitamente cheia de graça. É sentir por dois, sorrir por dois, sofrer por dois, é dar o melhor de si 2 vezes. É aquela que cura com um abraço e que fecha as feridas apenas com um beijo. Você pode aplaudir a Jesus por isso? É mãe, irmão. Adora o Senhor. Qual que é a missão da mãe? Para mim, um dos papéis mais preponderantes da mulher, destacando da Bíblia, seja a de ser mãe. Exatamente a de ser mãe. É diferenciado, é louvável. Embora todos os papéis sejam igualmente reconhecidos por Deus, esse papel de mãe era tão importante no Antigo Testamento que uma mulher, uma vez não gerando filhos, ela era discriminada e não tinha nenhum valor. Mas Deus pegou muitas mulheres do Antigo Testamento e a fez vitoriosa, transformando as suas amarguras em grandes conquistas. E eu creio que Deus vai fazer isso aqui nesta noite, na vida de algumas mulheres. Há casos destacados aqui, com especialidade como o de Sara, que está registrado em Gênesis capítulo 17, 15. Raquel, que está registrado em Gênesis capítulo 30. E também Ana, 1 Samuel, capítulo 1 e verso 2. Ser mãe é uma missão que se traduz em exemplos diários de dedicações e carinho, exemplo que transmite lições valiosas para toda a vida, para a vida inteira. Ser mãe é descobrir uma força que você não sabia que tinha, e lidar com medos que jamais imaginou a existir. Eu vejo Deus removendo o medo do coração de muitas mães aqui hoje. Glória a Jesus. Algumas mães na Bíblia que nós podemos falar e expressar e dizer e ter como exemplo. Há várias mães na Bíblia. Há várias mães que colocaram diante de Deus as suas vidas e Deus agiu de uma maneira sobrenatural. Alguns exemplos negativos e positivos de mães dentro da palavra de Deus. Primeiro exemplo negativo, quem se lembra de Agar, a mãe displicente. Gênesis 21 e verso 13, diz assim a palavra do Senhor, ao 18, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Verso 14, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, então, andando errante pelo deserto de Berseba. Versículo 15, tendo-se acampado à água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Verso 16, e afastando-se foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou.
verso 17, eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Deus, porém, ouviu a voz do... Deus ouviu a voz de quem? Do menino. Olha que controvérsia terrível. Na verdade, aqui o que Deus queria ouvir era a voz da mãe. Até hoje eu vejo que Deus quer ouvir é a voz da mãe. Porque quando a mãe clama, o milagre é grandioso. Mas como o menino tinha sobre ele também uma promessa, Deus então deu o livramento. Talvez existam mulheres aqui nesta noite que não têm mais força para orar, para clamar, para pagar o preço. E Deus me manda lhes dizer que o seu filho tem promessa. Independente do seu procedimento diante de Deus, ele vai fazer milagre. Ele vai fazer uma grande obra. Ele vai agir de uma maneira sobrenatural. Aqui, quem tinha que clamar era a mulher. Mas, infelizmente, ela deixa o menino para morrer. E sai, e vira as costas, espera apenas o filho morrer. Mas a Bíblia diz que quem tem promessa, não morre. Então, diz a Bíblia que Deus fala com a mãe. Deus queria ouvir o clamor da mãe. A mãe não clamou. Mas quem chorou foi o menino. Deus ouve o clamor do menino. Mas agora Deus vai falar com a mãe. Sabe, eu vejo que, de contrapartida, Deus vai começar a salvar o coração de muitas mães, pelo intermédio do milagre dos seus filhos. Porque há meninos aqui e meninas que Deus vai levantar com poder e glória. E vai chacoalhar o coração de algumas mães, de alguns pais, para ver a glória do Senhor resplandecente. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus, verso 17, chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? O que você tem? O que você está vivendo? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Deixa eu te dizer, não importa como foi o seu passado, mãe. Não importa como foi o seu passado, meu irmão. Importa que Deus está ouvindo a voz do menino. Há uma promessa sobre esse filho. E Deus vai fazer um grande milagre. Aleluia. A promessa é que nós seremos melhor do que os nossos pais. E que os nossos filhos serão melhor do que nós. Será que você pode receber essa promessa? Levante as mãos e adore a Ele.